O que significa temer a Deus, ter temor a Deus? A palavra temer a Deus em português, ela significa você ter medo. Mas na Bíblia, temer a Deus tem um outro significado. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que eu temo a Deus, eu tenho temor a Deus. Mas geralmente as pessoas não sabem qual é o significado da palavra temer a Deus na Bíblia. Então vamos ler alguns versos para nós descobrirmos o que significa ter temor a Deus, o que significa temer a Deus. Em Gênesis 22, nós temos a história de Abraão, quando Deus pede para que ele sacrifique Isaque, seu único filho. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, como que Deus viu que Abraão temia a Deus? Quando ele foi obediente a Deus. Deus mandou que ele sacrificasse o próprio filho, e quando Abraão levanta a mão para sacrificar o próprio filho, nesse exato momento, aparece um anjo e diz para ele não sacrificar o próprio filho. E aí Deus diz: agora sei que temes a Deus. Ou seja, que Abraão é obediente a Deus. Temer a Deus na Bíblia significa ser submisso a Deus, ser obediente a Deus. Deuteronômio 5 fala da infidelidade do povo que Moisés estava trazendo do Egito e levando até a terra prometida. E no verso 29 fala qual era a vontade de Deus para esse povo, que era o povo de Deus sobre a terra. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O desejo de Deus é que o seu povo tenha temor a Deus, que temam a Deus e guardem em todo o tempo seus mandamentos, para que bem lhes fosse. O desejo de Deus é que as pessoas tenham temor a Ele, e ter temor a Deus é ser obediente, é guardar os seus mandamentos. E na nossa época aqui ele se refere aos mandamentos, aos 10 mandamentos, as leis de Levítico 11 também, as leis de alimentação. Então esse é o desejo de Deus, isso é temer a Deus, é guardar os seus mandamentos para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos. Então temer a Deus é guardar os mandamentos de Deus, obedecer a Deus, ser submisso à palavra do Senhor. Eclesiastes 12, verso 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, temer a Deus significa guardar os seus mandamentos. Então, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é a mesma coisa. Porque olha como ele continua. Porque isto é o dever de todo homem. Qual é o dever de todo homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever. É uma coisa só. Temer a Deus e guardar os mandamentos, ele não diz que são os deveres de todo homem. Ele diz que isto é, no singular, o dever de todo homem. Então, temer a Deus e guardar os mandamentos é a mesma coisa. Então, na Bíblia, temer a Deus é ser obediente a Deus, ser submisso a Deus, é guardar os 10 mandamentos de Deus.
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras, se nós fomos obedientes a Deus ou não. Apocalipse 14, verso 7, traz uma das últimas mensagens de Jesus para o seu povo, para a nossa época. E ele diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, uma das últimas mensagens para os nossos tempos de Jesus Cristo é: teme a Deus, guarde os mandamentos de Deus, seja submisso a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E no juízo, como nós já lemos, o julgamento é pelas obras, a salvação é pela graça, mas o juízo é pelas nossas obras. E ele nos adverte nos fins dos tempos que nós devemos temer a Deus, nós devemos ser submissos a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos. Muitas pessoas dizem nas igrejas: eu temo a Deus, eu tenho temor a Deus, mas geralmente as pessoas nem sabem o significado do que é temer a Deus. Temer a Deus na Bíblia é você ser submisso a Ele, é você aceitar o sacrifício de Jesus conforme Ele nos orienta na sua palavra. E uma vez salvos pela graça de Jesus Cristo, nós devemos guardar os seus mandamentos, demonstrando o nosso temor a Deus. E temor a Deus na Bíblia, então, é submissão. Aceitar o sacrifício do nosso Senhor e guardar os mandamentos de Deus. Isso que significa temer a Deus. Amém?